É profundamente certo e seguro de que nós somos pecadores e de que o Senhor é santo. E nós realmente nos deslumbramos quando vemos e sabemos e experimentamos que por meio de Jesus, pelo precioso sangue do Cordeiro, nós temos acesso de comunhão com o Senhor. Apesar de quem somos e de quem Tu és. Conduz nossos corações, Senhor, a uma avaliação adequada da imensa graça do Senhor para conosco em Cristo Jesus. Da glória da Tua graça. E nós queremos nos colocar juntos nessa noite em torno da Tua palavra, seguros de que o Senhor nos alimentará como ovelhas do Teu rebanho. Nossa confiança está absolutamente em Ti. Muito obrigado porque o Senhor já nos colocou nessa aliança da graça e nos cobriu com o precioso sangue do Senhor Jesus, pelo qual nós estamos remidos, perdoados, purificados. Pedimos ao Senhor que possa passear e andar entre nós, no reunir do Teu povo. Que essa seja a nossa experiência, reunir após reunir. Que o Senhor tem liberdade de, andando entre nós, falar aos nossos corações, nos exortando, nos corrigindo, nos demonstrando Teu amor cuidadoso, particular sobre cada uma de nossas vidas, para que nós estejamos sendo edificados uma casa para Ti. Nos concede, Senhor, essa realidade espiritual. Nós Te pedimos e nós entregamos assim mais esse tempo em torno da Tua palavra nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos edificar, nos falar ao coração. Essa é a nossa grande expectativa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apenas um pequeno comentário rápido. O Senhor concedeu a graça, o privilégio, a mim, minha esposa, o Fernando, a irmã Nilma. Nós tivemos esse período de feriado em Contagem, naquela conferência. E lá nós pudemos contactar vários irmãos já conhecidos nossos e por onde o Senhor nos tem dado a graça de estar junto a eles, diversas localidades aqui do país. E também pudemos fazer um contato com esse irmão, que é um dos obreiros no Chile, irmão Eliseu Apablaça. E, embora não estivesse no seu programa inicial, já que ele vai ficar muito pouco tempo aqui, só até o dia 21 de fevereiro, então eu perguntei para ele se era possível, mesmo que um pequeno tempo, ele passasse aqui para que aprofundasse o nosso contato, que se iniciou ali na conferência. Então ele se dispôs, fazendo um apertozinho lá na sua agenda e no seu tempo, para estar conosco. Já há quase 2 anos tenho ouvido da obra do Senhor ali no Chile e tem me impressionado muito o coração, o que o Senhor tem feito ali entre os irmãos. Enquanto conversava com esse irmão, ele disse que tem tido um imenso desejo em que haja um intercâmbio entre os obreiros do Brasil e do Chile, para que nós possamos dar e receber. E esse tem sido também o meu coração já há muito tempo. Estava orando a esse respeito. Então, para mim, foi um arranjo do Senhor, porque eu nem mesmo iria participar dessa conferência em Contagem. Então, vi que o Senhor arranjou essa situação soberanamente. Então, sou grato a Ele, e como o Newton já pediu, eu queria reforçar, que os irmãos estejam orando, porque penso que nós temos uma função muito importante aqui na obra de Deus na América Latina, esses 2 países, nos quais, como tem entendido, o Senhor tem feito tanto no que concerne a obra da restauração, da visão, da casa de Deus, da igreja. Então que nós estejamos orando pela vinda desse irmão
para que a palavra possa fluir de uma forma mais desimpedida, nós estamos procurando trazer um intérprete do espanhol para o português de Belo Horizonte, mas mesmo que esse intérprete não venha, o nosso irmão virá. Seja para um contato pessoal com alguns irmãos aqui, seja para um contato público. Agora nós temos quase certeza de que essa pessoa que então o interpretaria, né, poderá nos atender aqui na quarta-feira e na quinta-feira, para que ele possa ministrar a toda a igreja. Então isso é praticamente certo, embora não totalmente certo. Mas então vamos orar essa semana, para que o Senhor providencie tudo o que for necessário para essa comunhão. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ainda os textos que nós lemos na reunião anterior, 1 Timóteo, depois nós vamos voltar a Efésios, deixe marcado aí a Epístola aos Efésios, e vamos a 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, casa de Deus. Ainda a epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E ainda na segunda epístola aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6. A partir do verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, com sentido aqui de corpo, como do espírito, aperfeiçoando
a nossa santidade no temor de Deus. Que riqueza de textos, irmãos, esses textos que nós lemos. Eles trazem um conteúdo tão grande para essa figura tão querida de Paulo, para nos falar a respeito do que é a igreja, a figura da casa, ou do santuário, ou do templo. São exatamente a mesma coisa. Vejam que a Timóteo ele diz que a igreja do Deus vivo é casa de Deus. Veja que aos Efésios ele diz que nós estamos sendo edificados como um templo, sobre essa pedra angular que é Cristo, e sobre o fundamento que os apóstolos e profetas lançaram, que é o próprio Cristo, as verdades concernentes à pessoa e obra de Cristo. Esse é o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa clareza da visão de Cristo, sua pessoa, e de Cristo, sua obra, foi tão absorvente e tão entranhada na vida de simples homens, pecadores como nós, mas salvos pela graça e tornados pedras vivas do edifício de Deus, que Paulo pôde dizer que eles próprios estavam ali colocados como o fundamento daquela casa, do qual Cristo é uma pedra singular. Cristo não está ao lado deles, Cristo é a pedra no singular, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Mas aqueles apóstolos e profetas, que então tinham uma revelação tão clara de quem o Senhor Jesus era, Deus, homem, Deus encarnado, tinham uma visão tão clara da sua obra, aquilo que Ele realizou no Calvário, a propiciação, o valor do seu sangue, a reconciliação, a remissão de pecados. Eles tinham uma clareza tão grande a respeito da pessoa e da obra deste Cristo, que eles próprios, por essa pessoa do Senhor ter sido entranhada na vida e na obra desses irmãos, eles puderam suportar outros sobre eles, outras pedras sobre eles, e eles próprios foram colocados como aquele estrado da casa de Deus. Por isso, quando você lê em Efésios 2, você vê que Paulo fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aquele texto é muito interessante, porque o fundamento deles, apóstolos e profetas, é o próprio Cristo. Mas Cristo foi conhecido por eles, sua pessoa, sua obra, a comunhão vital que eles tiveram com Ele, de tal forma que eles próprios foram constituídos estrado, alicerce dessa casa de Deus. Os irmãos veem a importância disso? Que tremenda importância. Nós podemos dizer, sem nenhum medo de estarmos falando nenhuma heresia, que o fundamento da casa de Deus é, em primeiro lugar, Cristo. Ele é singular. Pedro escreve sobre ele na sua epístola, 1 Pedro 2, ele diz que Cristo é essa pedra que os construtores rejeitaram. Ele veio a ser a principal pedra, a pedra angular. E Pedro diz que todo esse edifício está sendo edificado sobre ele. Paulo também. Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que ninguém pode lançar um outro fundamento. Paulo não é um fundamento, ou o fundamento. Pedro não é o fundamento, Apolo não é o fundamento, Tiago não é o fundamento, João não é o fundamento, Cristo é o único fundamento. Mas a casa de Deus, ela é de tal forma corporativa que Cristo, sua pessoa, entranhado nas vidas de homens, por revelação, por comunhão, por conhecimento de Deus, por relação com Ele, Cristo então os tornou alicerce dessa então tão grande casa. Então nós precisamos entender isso, que o único alicerce é Cristo, no sentido de o fundamento da casa. Ele é único, Ele é o Senhor. Nenhum dos apóstolos é o fundamento, mas nós podemos dizer que por causa da revelação de Cristo neles, eles se tornaram participantes dos alicerces dessa casa, que está edificada sobre Cristo. Os irmãos percebem? Então nós podemos dizer assim que é como se Cristo fosse aquela pedra, aquela rocha, aquele rochedo. É sobre ele que a igreja está edificada. Mas sobre esse rochedo nós temos umas primeiras pedras para formar o alicerce desse grande edifício. E essas primeiras pedras, segundo o texto de Efésios 2, são os apóstolos e profetas.
para os quais então o Senhor Jesus foi claramente revelado. Sejam os apóstolos do Cordeiro, aqueles que ele próprio escolheu, sejam os apóstolos enviados pelo Espírito. Como, por exemplo, Saulo, não é? O apóstolo Paulo não foi um apóstolo escolhido pelo Cristo encarnado, mas o apóstolo Paulo foi um apóstolo separado pelo Cristo ressurreto. Então vejam que Paulo não está entre os 12, né? Paulo é um dos apóstolos enviados pelo Espírito, chamados e enviados pelo Espírito. Barnabé também, Silas também, Timóteo também, e muitos outros. Então, esses apóstolos e profetas, como Paulo fala em Efésios, o fundamento dos apóstolos e profetas. O Senhor, então, a partir desse fundamento, ele prosseguiu a edificação da sua casa. Nós podemos dizer, por exemplo, aos irmãos compreenderem, ter esse entendimento claro, sem dificuldades, sem problemas, que Timóteo, por exemplo, era uma pedra sobre Paulo, e Paulo uma pedra sobre Cristo. Timóteo era uma pedra sobre Paulo. Tudo que Timóteo recebeu, ele recebeu de Paulo. É claro que a revelação do Senhor Jesus, ela é uma revelação ao nosso espírito, ela é particular, ela é única, né? Mas o Senhor sim usa, sempre usará, de instrumentalidade humana. Então, Timóteo recebeu o seu evangelho através de Paulo. Paulo podia dizer, o evangelho que eu prego não recebi de homem algum. Paulo podia dizer isso, mas Timóteo não. Timóteo teria que dizer, o evangelho que eu prego eu recebi de Paulo, né? Através de Paulo, do Senhor Jesus, através de Paulo, não é? E assim também todos nós. Nós temos que dizer, o evangelho que eu prego eu recebi de, né? 1, 2, 3, às vezes muitos. Então, os irmãos precisam ver que nessa casa de Deus a visão é corporativa. Cristo não perdeu sua posição única. Ninguém pode ser colocado como fundamento do lado dele. Ele é único. A obra para a edificação da igreja ele fez sozinho. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse eu mais, não, eu, só eu. Ele disse, eu edificarei. Então eu na vida de Paulo, eu na vida de Pedro, eu na vida de Tiago, mas eu. Por isso que quando a igreja de Corinto estava dividida por causa de ministérios, eu sou de Paulo. Eles amavam Paulo. E outro grupo, eu sou do Pedro, porque certamente privilegiavam Pedro. E o outro grupo, eu sou do Apolo. Então Paulo escreve aquela carta tão forte para eles, né? Acaso Cristo está dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Somente servos, por meio do qual vós crestes. Mas Cristo é o único fundamento e ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Ele escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 3. Não é? Então os irmãos não tenham confusão com relação a essa visão. Vejam que Cristo é o único fundamento. Mas vejam que a visão de Cristo, ela não torna um vaso descartável. A visão de Cristo é de tal forma maravilhosa, ela de tal forma entranha naqueles que Ele chamou, que ela é capaz de tornar aqueles que foram então chamados por Ele em pedras participantes da edificação dessa grande casa. Não pedras como Cristo, porque Cristo é singular, mas pedras que são cooperadores de Cristo, pedras no qual Cristo mesmo é visto, pedras que não proclamam cada uma a sua doutrina, a doutrina de Paulo, a doutrina de Pedro, a doutrina de Apolo, não, a doutrina de Cristo, através de Paulo, Pedro e Apolo, né? Mas nem por isso, nós precisamos de um equilíbrio tão grande aqui, porque o catolicismo romano pegou Pedro e levantou Pedro como pedra. Não é assim que o catolicismo romano fez? Colocou Pedro como pedra. E o que o protestantismo evangélico fez? Chutou Pedro para fora. Não é? E os dois estão errados. Pedro não é a pedra é Cristo. Mas a visão de Cristo, assim como em Paulo, em Tiago, em João, também em Pedro. A visão de Cristo foi tão entranhada e tão clara na vida de Pedro, que Pedro se tornou um dos fundamentos desse grande edifício, dessa grande casa. E é assim que nós precisamos ver. O Senhor então torna aqueles vasos que Ele chamou em pedras, não apenas em instrumentos. E por isso eu estou enfatizando isso. Para que você veja que aqueles que o Senhor chama se tornam pedras e não apenas instrumentos. Você não é apenas um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho, para o testemunho de Cristo, você é uma pedra desse edifício. Você está sobre o ombro de outros e outros devem estar sobre os seus ombros. Essa é a beleza do edifício, né? Até que o Senhor complete então a sua edificação e essa casa possa ser enchida com a sua glória.
Então, irmãos, nós vamos procurar hoje a última reunião sobre este assunto. Depois nós vamos passar para a próxima metáfora que Paulo usa, daquelas 5 que nós estamos partilhando. Vamos passar para a metáfora do exército. A igreja também é um exército. Mas por enquanto estamos falando do templo. Então, se o Senhor permitir, vamos completar hoje o nosso entendimento através desses textos. Vamos ver como que esses textos vão nos ajudar. E talvez seja bom nós repartirmos isso aqui em 2 linhas principais. A Bíblia ensina que a igreja é templo de Deus em 2 aspectos. E claro, eles se completam. Em primeiro lugar, a igreja é templo de Deus no sentido coletivo. E este é o maior enfoque. O texto que nós vemos de Efésios, de 2 Coríntios 6, de 1 Coríntios 3, de 1 Timóteo 3, esses 4 textos falam da igreja como templo coletivo, corporativo. Agora, um dos textos que nós lemos, 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Coríntios 6, fala que nós, pessoalmente, individualmente, somos templo. Então nós precisamos de um entendimento sobre esses 2 ângulos. Nunca podemos ser um templo coletivo glorioso, se primeiro não formos um templo individual glorioso. Uma coisa depende da outra, é claro. Então, como as Escrituras sempre conservam esse equilíbrio maravilhoso, não é? Porque senão, irmãos, seria apenas uma questão de responsabilidade dos outros, não é? A responsabilidade seria sempre dos outros. Que outros sejam zelosos, que outros sejam diligentes, que outros estejam entendendo bem consagração e respondendo a isso, que outros se ocupem do ministério de servir aos santos, que outros se ocupem de ministrar a palavra, que outros se procurem de exortar os irmãos, que outros se preocupem em pastorear, ou seja lá o que for. Né? Eu posso ficar ali no meu cantinho, simplesmente participando de reunião e ouvindo mensagens. Mas essa visão do templo, então, ela coloca isso por terra. Ela diz, não, na igreja não há assistente, na igreja só há pedras. Pedras que estão umas sobre as outras. E você, meu irmão, queira ou não, as 2 coisas são fato. Você está sendo suportado por outros irmãos, ou você acha que não? Que você é uma pedra singular, não é? Que está vagando por aí. Não. Se você é casado, você já está do lado de uma pedra. E essa pedra está ajudando no seu suporte. Não é? Então, nós somos edificados como igreja e a realidade do templo espiritual esse templo possui uma realidade de tal forma que nós estamos sobre os ombros dos outros, já estamos. O Senhor já nos colocou sobre os ombros de outros. Tem irmãos debaixo de nós nos suportando, sim, de muitas maneiras, ministrando, orando, intercedendo, não é? E existem também irmãos sobre os nossos ombros. Então a sua vida tem muita responsabilidade. Não pense que não. Sua vida tem muita responsabilidade. O testemunho de Cristo está sobre você. O mundo está lendo você como uma carta. Não ache que você é um papel em branco. O papel em branco não existe. Ou o mundo está lendo você como uma carta de Cristo, ou o mundo está lendo você como uma carta do mundo. Ou ele está lendo alguém que vive para Deus, ou ele está lendo alguém que vive para si mesmo. Uma das 2 leituras o mundo está fazendo na sua vida. Então é tão importante a visão da casa de Deus, para que nós vejamos o quão significativo é o Senhor ter nos ajustado assim, e estar nos ajustando. Isso tem tantas facetas importantes que nós precisamos ver, não é? Não existe assistente na casa de Deus. Isso aqui não é um cinema, não é? A nossa reunião é uma reunião do corpo, do templo, usando agora a figura do templo, já falamos sobre o corpo. E Paulo diz assim, para a habitação de Deus no Espírito, não é? Irmão, que coisa importante. O texto de Coríntios que nós lemos, o Senhor disse assim, habitarei e andarei. Não acabamos de ler? Habitarei e andarei entre eles. Tem privilégio maior? Não tente espiritualizar essa figura, porque ela não tem nada de espiritualizada. Ela tem tudo de literal, não é? Sabe o que o Senhor Jesus está fazendo agora? Passeando entre os fileiros aqui, né? Através do seu Espírito, que é Ele mesmo. Deus não se divide, não se reparte. Cristo está aqui porque o Espírito Santo está aqui. O Pai está aqui porque Cristo está aqui, porque o Espírito está aqui. Então o que Ele está fazendo? O que Ele prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu habitarei e eu andarei entre eles. Porque se ele não andar, irmão, eu estou perdendo tempo aqui. Eu estou sendo um falante inútil se o Senhor não estivesse aqui andando. Porque eu não tenho poder para convencer você.
só Ele. Eu não conheço tua vida. Conheço 1/100, talvez, de algumas vidas aqui. De algumas eu conheço 1/100, não é? Mas o Senhor Jesus conhece todas, de dentro para fora, do fim para o começo e do começo para o fim, não é? Então Ele diz assim: eu andarei entre eles, eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Veja que a relação é pessoal, é direta. Você não é de ninguém, você é de Cristo e Cristo é teu. Então, quando a igreja se reúne, o grande privilégio que nós temos, os irmãos já oraram aqui, nossos irmãos oraram isso aqui antes, não é? Durante o nosso período de adoração, tão gostoso, de louvor, com esse foco em Cristo, adorando Cristo, desejando Cristo. É para isso que nós nos reunimos. Então, irmãos oraram aqui. Que privilégio, uma irmã orou, que privilégio chamá-lo Senhor. O outro irmão orou, que privilégio estarmos assentados aqui. Não é isso? E é privilégio mesmo. Porque habitarei e andarei entre vós. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Irmão, é muito privilégio. Nenhuma filosofia, seja ela mais burilada que for, pode contar com essa beleza. Deus passeando entre nós, não é? Então isso é a igreja. A igreja é a casa de Deus, é onde Ele mora, coluna e baluarte da verdade. Quanta coisa, não é? Quanto privilégio, irmão. Então, nós vamos procurar, até onde nosso tempo permitir, andar um pouquinho por esse texto. Vamos pedir que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, para que nós vejamos quem somos nós. Antes de entrar um pouquinho nesses textos, eu queria voltar com você num versículo que eu li há poucas reuniões, junto com os irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Queria repetir esse enfoque aqui, irmão, para que nós não o percamos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Olha o verso 23, vamos ler até o 25. Presta bem atenção. Agora veja que aqui está falando, o tema aqui é a reunião da igreja. Agora, a igreja é muito maior do que a reunião da igreja, porque a igreja existe 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é assim? A igreja é uma realidade. Onde você está, parte da igreja está. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na rua, na fila do banco. A igreja está lá, não é? A igreja, então, é o estrado dos pés do Senhor nessa terra. Que privilégio e que responsabilidade. Não é assim? Mas o texto está tratando da reunião da igreja, que é, então, uma parcela, digamos que até pequena, da expressão do que a igreja é. Quando o povo de Deus, então, fica junto no mesmo lugar, como nós estamos fazendo aqui. Mas é um privilégio enorme. Porque, irmão, imagine, um pouco de Cristo ali, um pouco de Cristo ali, na irmã, um pouco de Cristo ali no outro irmão, um pouco de Cristo lá, e nós estamos juntos. Muito de Cristo. Muito de Cristo falando, exortando, se expressando, não é? Por isso a reunião da igreja é tão significativa. Por isso o autor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes nos cuidemos, façamos a admoestação, porque o dia do Senhor se aproxima. Então cuidem uns dos outros, reúnam mesmo. Esteja na casa do seu irmão, chame o irmão para a sua casa. Eu creio que nós somos uma comunidade tão privilegiada em vivermos numa cidade de 40 mil habitantes. Há pouco tempo estávamos juntos lá na conferência, partilhando um pouco com os irmãos lá, nessa conferência em Contagem. E eu disse para os irmãos o quão privilegiados nós somos aqui, pela graça do Senhor, ter nos permitido morar aqui nessa cidade. É um arranjo de Deus. Porque tem irmãos morando em cidade de 3, 4, 5, 10, 16 milhões de habitantes. Onde para você ir de um extremo ao outro, você leva 2 horas de carro, é uma viagem. Para você contactar uma família, um irmão. E nós temos o privilégio de viver aqui, olha, nos vendo aí toda hora. Você anda para a rua, você está vendo irmão o dia inteiro. Não é assim? Que bom, que privilégio. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Não é? Irmãos, mas a vida da igreja, então, ela é mais do que reunião. Então nós precisamos aproveitar esse arranjo que o Senhor nos deu aqui e estarmos juntos, vivendo juntos. Chamando os irmãos para a sua casa, estando na casa dos irmãos, compartilhando seu coração, sua vida, orando juntos. Não faça nada forçado, mas faça porque você está vendo algo espiritual, não é? Vendo que a igreja é assim, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Não apenas as reuniões, mas no viver da igreja, né?
Mas isso é um parêntese, eu já fechei. Paulo aqui está falando da reunião da igreja. Mas olha o que ele fala. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, porque às vezes a igreja se reúne, mas não no mesmo lugar. Um pouco aqui, um pouco lá, um lar aqui, um lar num bairro, um lar no outro bairro, não é? Mas quando a igreja se reúne no mesmo lugar, e todos se põem a falar em línguas, no caso ao entrarem indoutos, aqueles que não têm instrução da palavra, né? Ou incrédulos, aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus, não creem nele, não dirão que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, poderem então ministrar a palavra do Senhor, não apenas no sentido inspirativo profético, também nesse sentido, mas ministrar a palavra do Senhor no sentido de consolar, de edificar, de exortar, não é? Esse é o sentido de profecia na Bíblia, admoesta, consola, edifica, exorta. Não é? Então, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, incrédulo que não recebeu o Senhor, indouto aquele que não tem conhecimento de Deus, né? É por ele, ou é ele, por todos convencido e por todos julgado. Irmão, será que você sente através desse versículo que ambiente é a reunião da igreja? Será que você percebe que ambiente é? O ambiente da reunião da igreja é um ambiente no qual aqueles que concorrem para ali são convencidos. A palavra convencer tem um sentido sólido no original, no grego. Significa ser endireitado para um caminho reto, convencido. E é por todos julgado. Irmãos, o único que tem capacidade de julgar corações é o Senhor. Mas quando a igreja se reúne em torno de Cristo e nada mais, e aí nós temos então um ponto de interrogação, né? Será que a igreja tem se reunido em torno de Cristo e nada mais? Se a igreja tem se reunido em torno de Cristo, para Cristo, por Cristo, de Cristo, então a igreja é esse ambiente no qual aquele que entra é convencido, e mais do que convencido, ele é julgado. E o versículo 25 vai explicar mais. Tornam-se-lhe, desse que entrou, manifestos os segredos do coração. Irmão, essa é a igreja. É como se a pessoa entrasse de roupa e de repente ela tivesse que sair correndo, porque ela viu que está sem roupa. Ela viu que agora na presença de Deus ela ficou nua. Seus pensamentos, seu coração foi exposto, ela viu quem ela é, ela viu quem Deus é. Não é? Então ela adora o Senhor, ela confessa seus pecados, ela se arrepende, ela volta para o Senhor, ela recebe o Senhor. A igreja deveria ser esse ambiente, não é? Na simplicidade e pureza de Cristo, como Paulo fala aos Coríntios também. Irmão, você não acha que a igreja se afastou muito dessa realidade? Você não acha? Dos tempos apostólicos? As pessoas entram hoje na reunião da igreja. Não diga igreja, porque isso é errado, não é? Você só entra na igreja quando você se converte. A igreja é uma realidade espiritual, né? Então as pessoas entram na reunião da igreja. O que será que acontece com ela? Oh, mas que palavra boa! Nunca tinha ouvido sobre isso, nunca tinha pensado. Mas isso é alimento para o intelecto, não é? As pessoas, se permanecerem assim toda a vida, elas vão para o inferno instruídas, não é? Mas a igreja deveria fornecer uma atmosfera tal da presença do Senhor, que aqueles que entram então em contato com a igreja, eles são convencidos, eles são julgados, os segredos do coração são manifestos. Não é porque o Senhor tem aqui uma multidão de anjos, não. E nem porque Ele tem aqui homens e mulheres perfeitos, não. Nós somos miseráveis pecadores, mas é porque o Senhor tem aqui pessoas com as quais Ele pode contar, pessoas que Ele redimiu pela graça, pessoas que andam numa vida limpa com Ele, aberta, pessoas que não têm reservado segredos de coração daqui e de lá, e porões fechados daqui, e porões fechados de lá, e pessoas que não têm embutido e tapado a boca do Espírito Santo nas suas vidas. Não, esse assunto é muito delicado, esse assunto é muito problemático, esse assunto é muito difícil, sobre isso eu não quero ouvir, Senhor, amanhã eu vou pensar. Mas pessoas que têm respondido ao Senhor. Irmão, eu quero te dizer que isso é a única coisa capaz de trazer a presença do Senhor para o nosso meio. Resposta. Deus não é um Deus inconveniente. Uma pessoa inconveniente é aquela pessoa entrona, aquela pessoa que você não abriu a porta da casa, mas ela entrou, não é? Não está na hora certa, não está no lugar certo, aquela pessoa inconveniente. Esse não é o nosso Senhor.
Nosso Senhor ficou do lado da igreja de Laodiceia, do lado de fora da porta. Era uma igreja. Ele ficou do lado de fora. Ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, comunhão, e ele comigo, vida de união, não é? O tema de João nos seus escritos. É João quem escreve isso no Apocalipse. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o Senhor. Onde o Senhor está na reunião da igreja? Aqui. Onde Ele está? Do lado de fora ou do lado de dentro? Nós temos tido uma atmosfera espiritual tal que as pessoas que aqui entram são convencidas, são até mesmo julgadas, tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. Nós temos podido fornecer esse ambiente para o Senhor Jesus. Irmãos, é isso que Ele espera de nós. A única coisa capaz de trazer a presença viva, real, tocante, significativa do Senhor Jesus para o nosso meio é responder a Ele. Ele não vai parar de falar, irmão. Ele não é um Deus inconveniente, não. Mas graças a Deus, Ele é um Deus insistente. Que bom. Ele bate, não é? Ele não importa com o frio de ficar do lado de fora. Você dorme quentinho dentro da casa, Ele dorme do lado de fora. Mas Ele não se importa. Ele continua batendo. Ele suporta. Ele bate, e bate, e bate, e bate. E às vezes Ele bate numa mesma área da sua vida muitas vezes. Mas, irmão, o tempo está passando e o Senhor está batendo. Até quando Ele vai bater? A questão não é se o Senhor vai edificar a sua igreja e tornar esse templo glorioso com a sua glória. Ele vai fazer. Ele já falou que vai. Quem que vai poder se opor a essa obra dele? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então a pergunta não é: será que o Senhor vai fazer? Mas quando olhamos para a igreja hoje, nós vemos tanta ruína. O Senhor tem pedras, sim, muitas pedras, que creram nele, nasceram de novo, são pedras vivas, mas um montão de pedras espalhadas para todo lado. E nós estamos vendo pouca edificação. Pedras realmente justapostas, pedras umas sobre as outras, de tal forma que o Senhor tenha glória. Sim, estamos vendo mesmo muito poucas. Mas não olhe para essa visão da cristandade hoje e tenha qualquer dúvida do que o Senhor fará, não é? Não tenha qualquer dúvida, porque Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. E não vão mesmo, né? E não tem prevalecido. É a nossa visão míope que nós achamos que tem, mas não tem prevalecido contra a sua igreja. Agora, irmão, a pergunta tem que ser trocada. É outra pergunta. A pergunta é: você e eu, como pedras vivas que já somos, estaremos participando desse edifício praticamente, experimentalmente? Será? Será que algo dessa glória vai poder ser vista em nós? Ou será que o Senhor poderá contar com outros e não conosco? Essa é a pergunta. Então, a única, versículo 25 desse texto, 1 Coríntios 14, a única coisa capaz de trazer a presença do Senhor para o nosso meio é a resposta a Ele. Resposta. Que o Senhor tenha liberdade nos nossos corações. Que nós não caminhemos mais tapando a boca do Espírito Santo, para que Ele não mexa naquele assunto que para nós é tão difícil, para que Ele não mexa naquele pecado que é tão querido, para que Ele não toque naquela cobiça que é tão atraente, mas que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas e entre então nesse tempo que somos nós e possa limpar, né? Passando por cada ambiente dos nossos corações e convergindo tudo para Ele. Irmão, se Ele fizer isso, se Ele puder fazer isso em nós, com o nosso consentimento, porque Ele pede o nosso consentimento, então você tem que dar, você tem que falar: sim, Senhor, eu quero, cada manhã. Se você então disser isso, o Senhor terá um ambiente entre nós, o Senhor terá uma casa entre nós. Ele não vai ficar batendo do lado de fora, Ele estará dentro. Habitarei e andarei entre eles. Irmãos, essa é talvez a aplicação mais significativa que nós podemos fazer e precisamos entender sobre a questão do templo. Não adianta ficar escarafunchando doutrina sobre o templo de Deus, embora seja importante conhecer, não é? Os textos estão aí para isso. Mas nós precisamos saber como o Senhor pode obter em nós um templo. E é dessa maneira, respondendo. Ele nunca vai te pedir mais luz do que aquela que você já tem, mas Ele vai tornar, sim, já torna, você responsável pela luz que você tem, naquilo que Ele tem te dado luz.
Então essa é a questão. Muitas vezes a presença do Senhor não é nítida entre nós, porque talvez nós tenhamos muitos aqui que estejam resistindo à luz do Senhor, nas suas vidas particulares, nas suas vidas individuais, né? Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra. Que coisa, irmão! A adoração na Bíblia, a palavra no original, adorar, significa encurvar-se. Encurvar-se, prostrar-se, adorar. O sentido da palavra é encurvar, não é? É reconhecer outro maior do que você. Então aqui está dizendo que esse que entrou, esse incrédulo, esse indouto, esse que não tem conhecimento de Deus, ele vai prostrar, ele vai adorar. Não é a igreja, ele não vai adorar você, nem vai adorar a mim, ele vai adorar a Deus, porque ele vai testificar. Deus, olha como termina o versículo, testemunhando, testificando que Deus está de fato no meio de vós. Isso é poder de testemunho, irmão. O mundo está cansado, né, de oratória. O mundo está cansado de eloquência. O mundo está cansado de falatório, inútil, como Paulo diz, de profano. Fábulas profanas e de velhas caducas, né? Como ele fala na sua epístola. O mundo quer tocar a realidade espiritual. Quer sim. E é por causa do mundo querer tocar a realidade espiritual que as filosofias estão proliferando tanto, e as seitas também. É porque o mundo quer tocar a realidade espiritual. O homem foi criado para isso. Se ele não puder ver Cristo, ele vai tatear até achar alguma coisa que, quem sabe, preenche. Mas nada vai preencher. A sede de Deus, a sede da alma, ela não foi obstruída por causa do pecado. A alma continua sedenta. Será que a igreja tem podido prover esse alimento? Então, irmão, veja a sua responsabilidade. O Senhor sim te deu uma vocação natural. Você tem um ofício aí natural com o qual você trabalha e deve trabalhar bem para testemunhar o Senhor. É assim que a Bíblia ensina, né? Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que você tenha com que acudir o necessitado. Mas saiba que toda vocação, ela é subordinada, segundo a palavra de Deus, a uma soberana vocação. Paulo diz que nós temos uma soberana vocação. E o autor de Hebreus, no capítulo 3, diz que nós temos uma vocação celestial. Santos irmãos que participais, tomam parte, não são assistentes, mas tomam parte de uma vocação celestial. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Irmão, você se vê assim? Eu penso que o Senhor tem gastado tanto tempo exortando os nossos corações, não é? Eu vejo assim com relação à minha própria vida, em primeiro lugar, e vejo assim com relação à igreja. O Senhor tem gasto tempo nos exortando, sabe falando o quê? Falando para nós o que nós já somos, mas não sabemos direito. O Senhor gasta tanto tempo falando para nós o que nós já somos, mas não sabemos que somos. Ele gasta tempo falando assim para nós: olha, vocês são templo, vocês já são, mas não sabem que são. Vocês são corpo de Cristo, já são, mas não sabem que são. Não é? Então todo compartilhar, toda a pregação da palavra, na verdade, é para falar para nós o que nós somos e não sabemos que somos. E precisamos entrar nessa realidade de uma forma mais profunda. Essa é a verdade com relação à questão templo. Irmão, você é participante desse templo. Como já falei, estou repetindo. O mundo está lendo na sua vida. Não, esse aqui é alguém que vive para o trabalho. Não, esse aqui é alguém que vive para o eu. Esse aqui é alguém que vive para o prazer. Esse aqui a paixão dele é essa. Esse outro aqui a paixão dele é essa. Será que o mundo tem visto pessoas que têm paixão por Cristo e que são dele e que vivem para ele? E eles provam isso porque ordenam o seu tempo segundo Cristo. Ordenam sua família segundo Cristo. Não fica escondendo em moitas. A mulher não fica jogando responsabilidade para o marido. Não, é porque na minha casa o cabeça não tem se posicionado. Ah, irmã, saia da moita. Porque o Senhor pede para você se posicionar. Você é capaz até mesmo de salvar sozinha o seu casamento. Você sabia disso? Você pode salvar sozinha o seu casamento. Mas as irmãs gostam da posição cômoda. Meu marido ainda não se posicionou. Quando meu marido se posicionar, então tudo lá em casa estará resolvido. Quantas irmãs se escondem através dessa moita? Não é? E elas então não instruem os seus filhos, não assentam com eles, não dão uma direção clara, não tem o sim, sim, não, não, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é bom. Ah não, mais.
Mas os amiguinhos não sei da onde, os coleguinhas não sei da onde, lá no trabalho, lá na escola, e todo mundo faz, o filho do fulano, e competem, não é? Irmão, que coisa terrível. Laço do diabo, que tem tragado tantos santos, não é? Nós somos cidadãos de outro mundo, irmãos. Nós não temos que competir com ninguém. Você não tem que competir com ninguém. Com alguém que tem isso, que tem aquilo, ou que fez isso, ou que fez aquilo, que comprou isso, ou que comprou aquilo. Enquanto nosso coração não estiver vivendo com a centralidade de Cristo, realmente nós não podemos ser testemunho de Deus. Nós não podemos ter entre nós o frescor dessa palavra, né? Habitarei e andarei entre eles. Irmão, você habita e anda na sua casa. Na sua casa você chega, né? Está muito frio, você acende lá a lareira gostosa, tira o sapato, né? Fica ali bem pertinho do fogo, lendo seu livro, né? Você está em casa, você não tem. Você habita e anda, você está na sua casa, confortável, não é? Na casa de um irmão, por mais íntimo que esse irmão seja seu, você não vai entrando e fazendo isso, né? Se ele te convidar, você desfruta alguma coisa do convívio que ele te ofereceu, mas você não faz isso, né? Porque não é a sua casa. Será que o Senhor tem se sentido assim na sua igreja? Porque a igreja, ela é casa de Deus. Paulo falou isso para Timóteo. Ela é a igreja do Deus vivo, ela tem dono. Coluna e baluarte da verdade. Então será que entre nós o Senhor tira o sapato, põe o chinelo, assenta na beirinha do fogo, não é? Ele sente o nosso calor, ele fala, nossa, está tão gostoso aqui, vocês me amam. Estou sentindo um calor tão gostoso aqui, vocês me amam, não é? Vocês acenderam a lareira para mim. Sabe como que nós acendemos a lareira para o Senhor? Adorando, encurvando diante dele. Ele então pode sentir os corações e dizer assim, olha, esse aqui bate para mim, esse aqui também bate para mim. Me quer, esse aqui me obedece. Irmão, o Senhor não tem buscado pessoas perfeitas, não existe pessoas perfeitas. Ele tem buscado corações integrais. Corações integrais para Ele. Então essa é a realidade espiritual do templo de Deus. Irmão, se nós não pudermos fornecer esse ambiente para o Senhor Jesus, o que nós estamos fazendo aqui? Igreja não é seminário. Se nós queremos estudar doutrina, conhecer a fundo a palavra, procura um bom seminário, que hoje é difícil, né? A maioria não serve para nada, mas tem alguns que ainda restam. Então procura um seminário e vai para lá. E lá você vai estudar a palavra, estudar a doutrina. A igreja não é seminário. A igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, templo de Deus, santuário, no qual ele deve ter liberdade de se aquecer, de se assentar, de passear, de colocar a mobília onde ele quer. Olha, esse vaso aqui eu quero colocar aqui, é aqui que ele vai me servir. Não adianta o vaso falar, não, Senhor, eu queria ficar do lado de cá, eu queria servir aqui, não é? Como Isaías disse, Senhor, a tua obra não tem alça, mas se ele não quis colocar alça em você, é para você ficar sem alça, uma mala sem alça, não é? Se o Senhor quis colocar você sem alça, é para ficar sem alça. Aqueles que ele quis colocar alça, ele colocou alça, não é? Então o Senhor fez de nós, irmão, segundo o seu coração. Ele fez de você segundo o seu coração. Você vai servi-lo ali, não é? Então esse é o templo de Deus, a casa de Deus. Que maravilha. A única forma de nós podermos recuperar esse ambiente para o Senhor, repetindo então, mais uma vez, é respondermos a Ele. Isso toca então um aspecto pessoal, que eu queria entrar nele, que nós só temos 10 minutos. Vamos lá, para 1 Coríntios capítulo 6. Então eu queria lembrar você que o texto de Efésios 2, que eu li, de 1 Timóteo 3, que eu li, de 2 Coríntios 6, que eu li, né? Esses textos todos falam de um templo coletivo. E eu queria, não tenho tempo, quero encerrar nessa reunião, tenho o encargo de prosseguir, mas eu queria que você depois meditasse ainda, uma pequena palavrinha aqui sobre o templo coletivo, depois de a gente entrar no templo individual. Queria que você pensasse na seriedade do texto de Coríntios que diz que
Paulo está falando que nesse templo ninguém pode lançar outro fundamento, esse fundamento é Cristo. E cada um que está edificando sobre esse templo, veja como edifica. Lembra? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Paulo diz, veja como você edifica. Edifique com ouro, que fala da natureza e da glória de Deus. Edifique com prata, que fala das coisas que tocam a pessoa e obra de Cristo. E edifique com pedras preciosas, que fala de uma vida que ministra, anda e vive pelo Espírito. Pedra preciosa fala da obra do Espírito Santo. Então, ouro, prata e pedras preciosas fala da obra do Deus triuno, a natureza e a glória de Deus, a pessoa e obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Então, veja como você edifica. Edifique com esses materiais, porque se você edifica com madeira, feno ou palha, muito volume, muito barulho, muito ativismo, muito acontecimento, mas pouco conteúdo. Quando passa o fogo, só cinzas. Né? Então Paulo diz assim, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia do Senhor vai provar. Não adianta você tentar confundir-se, né? Enganar-se e nem enganar os outros, porque o dia do Senhor vai provar a obra de cada um. Então Paulo está compartilhando dentro desse contexto. Então ele entra nessa seriedade final, nessa conclusão. Ele fala assim, uma pergunta de novo. Paulo ministra tanto com perguntas, né? Porque as perguntas vão fundo em nós, nos levando a considerar. Então Paulo pergunta assim, não sabeis que sois santuário? Que palavra forte, irmão. Santuário. Santuário. Santuário não porque nós sejamos perfeitos, mas porque nós fomos tornados santos. O Senhor constituiu um santuário, porque Ele chamou do mundo aqueles que estavam alienados, como nós já vimos, na visão de Pedro. Ele tornou aquelas aves imundas, aqueles répteis, aqueles quadrúpedes, Ele tornou-os puros. Ao que Deus purificou, não considere comum. Então o Senhor santificou, não é? Então Ele nos tornou um santuário. Então Paulo pergunta assim, vocês não sabem que vocês são santuário do Deus vivente? E aí ele diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, se nós tocarmos a igreja inadequadamente, Deus nos destruirá. Eu quero citar um exemplo para os irmãos, com muito temor, com muito temor. Você se lembra de um pregador de televisão, um televangelista chamado Jim Swaggart? Jim Swaggart, um americano, foi um dos primeiros grandes televangelistas. Muitas pessoas se converteram pelo ministério desse irmão, através da pregação do Evangelho. Ele era, acima de tudo, um evangelista. E esse irmão, por algum motivo, foi se apartando do caminho do Senhor. A sua vida moral comprovou isso, no meio para frente de seu ministério. Ele abandonou o Senhor, ele se corrompeu completamente, moralmente falando. Irmãos, naquela época, a pregação de Jim Swaggart influenciava muitos jovens. Eu era jovem naquela época, pouco mais que jovem naquela época, isso não tem tantos anos assim. E eu me lembro muito bem que, por causa desse contra-testemunho de Jim Swaggart, muitos jovens se corromperam, assumindo a mesma atitude que ele assumiu, deixando a sua esposa, assumindo um relacionamento ilícito com a sua secretária. Muitos jovens foram corrompidos pelo contra-testemunho de Jim Swaggart. Consequência de todo esse processo, o Senhor tirou repentinamente a sua vida. Porque ainda quando o Senhor faz isso, é um ato final de misericórdia. É de misericórdia tanto para com aquela vida que se desviou, para que ela não caia mais profundamente nesse abismo, quanto é misericórdia para com aqueles que essa pessoa ministrou. Então o Senhor ceifou aquela vida, quando ela entrou em contra-testemunho. E o Senhor fez isso não apenas com Jim Swaggart, mas Ele fez isso com muitos outros irmãos. Então, irmãos, que necessidade nós temos de reconhecer a responsabilidade da igreja. Não significa que todos aqueles que morrem prematuramente foram ceifados pelo Senhor porque não estavam vivendo adequadamente. Não, isso não é uma premissa verdadeira. Tiago foi decapitado por Herodes, bem no início ali do testemunho da igreja primitiva. Ele era muito jovem e era vontade de Deus, não é? Era para ser um testemunho para Deus. Mas nós devemos ver a responsabilidade que há em tocar a igreja de Deus.
Quando essa pessoa tocou a igreja de Deus inadvertidamente, achando que aquilo então era uma obra sua, era uma questão particular sua, o Senhor então interveio. Ele disse: não, a partir daqui você não vai passar. Eu vou recolher a tua vida para mim, chega, basta. E o Senhor tirou aquela vida. Vós sois santuário do Deus vivente. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que coisa, irmão, é a igreja. Às vezes nós tocamos a igreja tão mal, não é? Nós achamos que igreja é coisa de homem. Igreja é uma questão de um aqui ou outro ali. Quanto nós precisamos ter realmente restaurado, pela graça do Senhor, Ele já tem feito isso entre nós, que nós somos pedra. Quando você toca o irmão, você está tocando uma pedra viva, um membro do corpo de Cristo. Trate o seu irmão com zelo, considere o seu irmão superior a si mesmo, como a palavra ensina. Aprenda dele, cuide dele, sirva a ele, porque é o santuário do Deus vivente. Se a igreja então vive nesse foco, vive com esse entendimento, com a centralidade de Cristo, irmãos, nós temos um ambiente de Deus entre nós. Nós temos um lugar que Ele passa e não precisa virar os olhos. Nós temos um lugar onde Ele passa e assenta, e tira os seus sapatos, e se aquece no fogo, e se regozija com o calor da vida da igreja. Isso é o templo de Deus. Eu habitarei e andarei entre eles. Que coisa importante, irmãos. Responda ao Senhor no seu coração. O que o Senhor tem falado com você, irmão? O que Ele tem pedido para você que é tão importante assim? Que é tão mais significativo do que Ele do lado de fora? O que você ama tanto que é tão melhor do que o Senhor Jesus lá do lado de fora do seu coração batendo para entrar? O que é melhor do que Ele? O quê? Nada é melhor do que Ele. Como já disse um homem de Deus, o mundo é atraente, mas o Senhor é incomparável. Se os nossos corações se abrem para Ele, irmãos, Ele pode ter um ambiente entre nós. Do contrário, nós estaremos falando sobre Ele, informações e mais informações. Mas Ele não terá um ambiente, uma sala quentinha, onde Ele pode habitar e andar. Para terminar, então, eu queria ler só com você esse texto de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Esse é um versículo que toca na mesma metáfora, a metáfora do templo, do santuário. Só que agora ela aborda o individual. Olha que beleza de versículo. Agora veja que é individual, veja que não é coletivo, a abordagem aqui é individual, porque o templo é coletivo e o templo é individual. Então o templo individual, meu e seu coração, sendo para o Senhor essa sala de estar, na qual Ele se aquece, Ele tem liberdade, Ele habita com prazer, então o corpo todo, o templo todo sofrerá os reflexos dessa habitação do Senhor em você. O corpo todo poderá desfrutar. Irmão, você já teve essa sensação? Você já teve esse privilégio? Eu creio que já. Em muitas situações diferentes. De se assentar ao lado de um irmão ou uma irmã e sentir o calor da lareira. Não é? Porque você tocou Cristo. Você não tocou o irmão nem a irmã. Você tocou Cristo. Não é? O Senhor foi tocado ali. O Senhor ali te convenceu. O Senhor, quem sabe, jogou o teu coração. O Senhor, quem sabe, ministrou lá naquele aspecto mais específico que você precisava, né? Você se assentou do lado da lareira, na pessoa de um irmão ali, Cristo no irmão, né? Então, esse texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis? Olha as perguntas de Paulo, aqui tem outra pergunta. Acaso não sabeis que o vosso corpo, então agora é muito pessoal, é o corpo de cada um de nós. É o corpo que ele está dizendo lá em cima, que não é para ser usado para impureza, para prostituição, não é? Para o sexo fora da bênção de Deus. É o contexto aí. Então ele está dizendo, olha, o vosso corpo é santuário. Está vendo a palavra de novo? É santuário do Espírito Santo, que está em vós. Está. O qual tendes da parte de Deus. O Espírito Santo é dom de Deus, que habita em nós, o selo de Deus, não é? Pessoa divina que habita em nós. E não sois de vós mesmos? Não sabeis? Porque fostes comprados por preço. E aí a conclusão final. Agora, pois, glorificai
a Deus no vosso corpo. Irmão, o lugar mais trágico desse mundo são as nossas próprias mãos. É nós acharmos que sabemos, que discernimos, que é por ali, é por aqui, não é? O lugar mais seguro desse universo são as mãos do Senhor. Nosso corpo foi feito santuário. Nosso corpo, e com isso eu quero dizer, inclusive a nossa carne, né? Ou no enfoque aqui, especialmente a carne física, literal, corpo, né? Até mesmo o nosso corpo, ele é tocado, é claro, pela habitação do Senhor em nós. Irmão, há muitas pessoas estressadas, fatigadas, exauridas. Sabe por quê? Não é tanto, talvez, porque elas se desgastam muito no seu cotidiano. Às vezes sim. Mas elas porque não têm o Senhor como descanso dos seus corpos. Porque a Bíblia diz, Paulo ensina aos Coríntios, que a vida de ressurreição do Senhor, ela regenerou o nosso espírito, nós nascemos de novo. A Bíblia ensina ainda que a vida de ressurreição do Senhor, ela supre nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, não é? São todas renovadas pelo Espírito e pela Palavra. E a Bíblia ensina a salvação no terceiro nível, em certo aspecto, já para hoje, não no aspecto definitivo. Só vamos receber um corpo glorioso, sem limitação, sem pecado, sem carne, sem cobiça, sem nada, quando o Senhor Jesus voltar. Um corpo glorioso, transfigurado. Mas já agora, ainda, nós podemos experimentar o poder da vida de ressurreição do Senhor no nosso corpo. No nosso corpo. E até mesmo o nosso corpo pode experimentar descanso em Cristo. Quando você está exaurido, né? O Senhor é descanso para nosso corpo. Davi fala isso. Davi fala que até o seu próprio corpo, ele suspirava por Deus. Naqueles Salmos 42, 63... Não é? Minha alma suspira por ti mais do que a corça pela corrente das águas. Ele diz que até a sua carne, se referindo ao seu corpo, ela ansiava por Deus. Davi compreendeu que Deus era descanso até para o seu corpo. Irmão, muitas, e é claro, nós não estamos falando aqui de teologia da prosperidade, os irmãos sabem muito bem, mas a vida ressurreta do Senhor Jesus, ela é saúde, até mesmo para os nossos corpos. Não significa que doenças são contrárias ao propósito de Deus. Não. O Senhor usa até mesmo as doenças, né? Mas a vida ressurreta do Senhor toca até mesmo as forças de nosso corpo exaurido. Porque o Senhor é vida de nossos corpos. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O estômago é para o alimento é para o estômago. Paulo usa esse ditado dos libertinos da sua época, porque só entendiam assim: se o Senhor nos deu estômago, é para comer. Então a boca, o alimento foi feito para o estômago foi feito para o alimento. Só isso que eles viam. Viver é para a vida. Mas Paulo falou: olha, o Senhor vai destruir tanto estes como aqueles. Tanto o estômago quanto o alimento. Isso tudo vai passar. Então ele entra com a palavra dizendo assim: mas o Senhor é para o corpo, e o corpo é para o Senhor. O Senhor é para o corpo. E também não tente espiritualizar essa palavra, porque ela é literal. O Senhor é para o seu corpo, e o seu corpo é para o Senhor. Então, irmãos, esse é o templo de Deus, que somos nós, no aspecto individual e no aspecto coletivo. Se nós respondermos ao Senhor no aspecto individual, o Senhor poderá habitar e andar entre nós. E nós estaremos cada vez mais impressionados com a sua presença, né? Impressionados. Ele estará falando, Ele estará agindo, Ele estará se manifestando de uma forma singela, serena, porque nada que vem da parte do Senhor é estraçalhador, tempestuoso, não. O Espírito tem um caráter de pomba, lembre-se, tem um caráter de pomba. Ele se assenta sobre o cordeiro, não sobre o leão. Então o Espírito Santo passeia entre nós como uma pomba, dócil, singelo, simples, mas com um falar que é reconhecido. Então, se o Senhor tiver esse ambiente entre nós, irmãos, nós seremos tão mais edificados, não é? Tão mais ganhos. Nossas reuniões, o reunir do povo de Deus será tão mais vivo. A pessoa do Senhor será tão mais clara. O nosso silêncio será tão mais profundo, né? Nós naturalmente somos como Pedro, né? O papagaio. Você encosta nele e começa a falar.
não é? Mas, irmãos, eu creio que aqueles homens que viram a Deus de forma mais profunda, viram a Deus no silêncio. Viram a Deus no silêncio. A palavra de Deus só tem valor porque ela proveio do silêncio. Paulo diz em Romanos 16 que o Evangelho é uma proclamação que proveio do silêncio eterno. O Evangelho proveio do silêncio. Deus guardou em silêncio dos tempos eternos, não é? Então eu creio que na nossa serenidade, no nosso silêncio, na nossa atitude contemplativa, o Senhor será profundamente visto na reunião do seu povo. Que o Senhor nos ajude. E também nas nossas expressões, no expressar dos irmãos, que sejam um expressar simples, objetivo, claro, seguindo um encargo, não é? Para que na reunião da igreja, então, nós estejamos edificando, cada um com uma pequena parcela, um pouquinho só. Se nós tivermos muito de um só, você vai ter muito feijão na sopa, não é? Nós temos que ter todos os ingredientes. Então, o irmão que tem feijão, coloque na sopa apenas 100 gramas. Se ele puser 1 quilo de feijão na sopa, a sopa vai ficar com gosto só de feijão. Então, no reunir da igreja, nós temos que ter o gosto de todos os alimentos. Então, você vai contribuir com um pouquinho. Nós vamos ter uma sopa muito saborosa. Porque o Senhor habita e anda entre nós. Irmãos, que isso seja tudo que nós possamos querer na vida da igreja. Tudo. Nada mais importa para nós. Que o Senhor habite, ande, passeie, se aqueça no calor da igreja. Tanto no reunir da igreja, quanto no viver da igreja. As 24 horas por dia do viver da igreja. Que o Senhor possa estar se aquecendo entre nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que o Senhor já nos fez templo em Cristo Jesus. Nós somos pedras que vivem e temos sido edificados casa espiritual para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós queremos te dizer, Senhor, que o Senhor tem liberdade sobre todas as esferas do nosso coração para falar conosco e compartilhar conosco de uma forma que nós ainda, quem sabe, não enxergamos ou não entendemos. E pedimos ao Senhor que gere respostas em nós pelo teu amor, porque o Senhor efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pedimos ao Senhor que gere respostas profundas em nós, respostas de obediência, respostas de posicionamentos. E o Senhor nos ajude, então, a proporcionar para o Senhor um ambiente no qual o Senhor possa andar, passear, habitar, porque o Senhor pode ali se aquecer, se regozijar. Senhor, nos ajuda a ser assim casa para Ti. Nos ajuda, Senhor. Não nos permita deixar o Senhor do lado de fora dos nossos corações, de fora de nossas vidas, de fora de nossas transações, de fora de nossos desejos, de fora de nossas ambições. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor seja o centro de tudo isso. Nós te pedimos, Pai. Conduze-nos, Senhor, a um arrependimento mais profundo, Senhor. Nós precisamos tanto. Nossa vida é tão dividida, Senhor, e tão superficial. Nos ajude a tocar o Senhor nas entranhas do teu coração. Nos move para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.